Oi, eu sou a Mel. E eu sou a Lísia. Ontem à noite a gente estava assistindo os vídeos no YouTube de milhares de especulações e teses para a quinta temporada do Stranger Things. Que vamos combinar, gente, vai ser, assim, uma ansiedade louca ter que esperar, né? É verdade. Mas aí, de repente, a gente começou a comparar os passos que a Eleven dá no programa com ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido e amado Harry Potter. E aí a gente lembrou que para classificar a trajetória do herói, existem alguns passos que esse herói deve seguir. E a gente lembrou também desse livro que a gente leu para as nossas teses de faculdade. A minha tese foi The Hero in the Harry Potter Series e a da Lísia foi What Do You See? Revaluation of Standards and the Harry Potter Saga. O livro ele é do Joseph Campbell e se chama O Herói de Mil Faces. The Hero with a Thousand Faces, em inglês. Antes da gente se aprofundar e explicar melhor o que a gente quer dizer com isso, né, e já começar com as nossas trips, vocês sabem o que vocês têm que fazer, né, gente? Aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, já agora no começo do vídeo, tá? Pra não esquecer mesmo. Pra não esquecer. Compartilha com todo mundo que vocês conhecem, com o pessoal que gosta de Stranger Things, vocês sabem, né? Stranger Things tá bombando aí. Comenta aqui embaixo do vídeo se vocês concordam, discordam, o que quer que seja, comenta aqui no vídeo. E também, né, ali, ó, lá no cantinho, ó, ativa o sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. Isso aí. E agora, vinheta. Bom, então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas no começo do século XX, um antropólogo chamado Joseph Campbell analisou mitos das mais diversas culturas do mundo todo, né? E com isso, ele acabou montando esse trabalho, esse livro que se chama O Herói de Mil Faces, ou Das Mil Faces em português, né? The Hero with a Thousand Faces, no qual ele fala sobre a chamada jornada do herói, ou seja, todos os mitos, gente, todos, tá? Não é só alguns, é todos os mitos, tá? De todas as mitologias do mundo passam por diversas etapas dessa jornada, tá? Que ele listou, obviamente, em detalhes na obra, né, no livro. E uma curiosidade, adivinha quem é que usou essa obra? Aliás, não só usou essa obra, adivinha quem é que se reuniu com o Joseph Campbell cara a cara para montar o seu mito? Ele mesmo, George Lucas, tá? Quando ele escreveu nada mais, nada menos do que Star Wars. Gente, a gente não ia fazer vídeo nenhum sobre Stranger Things, porque se tu abrir a internet ali, o YouTube, por exemplo, tem milhões de ideias, coisas muito legais por aí, com muitas teorias. Mas a gente tem visto tanta coisa que a gente também decidiu dar o nosso pitaco, né? Por que não? Assim, ó, quando a gente assistiu o volume 2 da quarta temporada, a gente viu muita correlação entre o Harry Potter com o Harry Potter. E, obviamente, a jornada do herói do Campbell. Por isso que nós estamos falando do Joseph Campbell. Primeiro de tudo, quem é o herói em Stranger Things? Será que a gente dá um tempinho para eles pensarem? Não, gente, é óbvio, é a Eleven, né? Ela é o herói, né? Ela é o herói que, obviamente, auxiliado por outras pessoas, né, acaba ficando frente a frente com o seu nêmesis, que é o Vecna /Harry/One. A gente gostou muito desse barra. Muito bom. Então, e a batalha final, ela é entre a Eleven e o Vecna. Vai ter auxílio? Vai. Mas a batalha final é entre a Eleven e o Vecna. E lembrem de uma coisa, o herói, ou ele supera tudo e recebe o prêmio máximo, ou ele morre. Geralmente ele morre para se sacrificar pelos outros, pelos amigos, pelo povo. Isso aí. Uma coisa interessante de se falar é que geralmente o vilão escolhe o herói que vai derrotar ele, né? E foi exatamente o que o One fez, né? Lá, quando ele escolheu a Eleven, que tinha 8, 9 anos, para ser a proteger dele, né? Dentre vários outros, tinha um monte de crianças lá, mas justamente ele escolheu aquela que ele achou que ia ser a mais forte, né? Que talvez aqui era mais parecida com ele. É, e achou que, né, exatamente, talvez por isso que ela fosse ficar ao lado dele, né? Então,
acabou, no fim das contas, escolhendo o Nêmesis dele, porque apesar dela ter vivido até certo ponto num ambiente parecido com o dele, que era o laboratório e tal, uma coisa meio seca, meio, esqueci a palavra, né, tipo, esterilizada, assim, coisa estéreo, de né? estéreo, né, de hospital, assim, de laboratório. Não, ela escolheu amar, né, ela escolheu a vida. E aí, nesse ponto, a gente encontra uma semelhança bem grande com o Harry Potter, né, porque ela tem essa memória, né, nem que seja por aquele período do nascimento dela, que é o amor que a mãe dela tinha por ela quando ela nasceu. E mesmo depois, quando ela fugiu do laboratório em Hawkins, ela já meio que arranjou uma família. Não, talvez não seja uma família, mas tipo assim, ela já arranjou amigos de cara ali na floresta que não duvidaram dela. Por exemplo, eles não seria bem a palavra sacrificar, mas eles não perderam tempo em ajudar e fazer de tudo para que ela chegasse em todos os pontos das batalhas finais dela. Né? Como a gente viu lá no volume 1, no volume 2 da 4ª temporada, né? Falando na 4ª temporada, esse negócio dela chegar na batalha final e os amigos se sacrificarem por ela, a gente vê tanto na parte do pessoal de Hawkins, que tava lá lutando cara a cara com Vecna, sozinho, sem ela. O pessoal que, quando ela foi levada, foi atrás dela sem pensar duas vezes. Eles foram atrás dela, foram na casa Precisamos achar ela. Precisamos de qualquer forma, até meteram a namorada do Dustin na história. E, óbvio que lá na Rússia também estava acontecendo uma batalha, certo? A Joyce com o Murray, que foi buscar o Hopper, e tudo aquilo ali, eles já estavam lutando com os monstros que estavam lá. Então, tudo isso ajudou para que chegasse naquele final e eles conseguissem, porque uma coisa levou a outra, uma coisa juntou a outra. Se não fosse o Murray lá na Rússia queimar, se não fosse o pessoal lá na casa, se não fosse o sacrifício da Max e a Eleven entrando, ajudada pelos meninos, poder ter entrado, toda aquela função que eu achei sensacional na pizzaria. Foi assim. Muito boa. E aquela do what? Como é que é a palavra que ela usou? I piggyback. Piggyback. E foi, assim, foi sensacional aquela parte, tá? Então, assim, tudo teve indiretamente auxílio pro herói para que ele chegasse naquele momento de lutar com Vecna. E além de ter esse auxílio todo, claro que sempre vai ter uma morte. E vai ter uma morte de uma pessoa que a gente não vai querer que morra. Que no caso, o que aconteceu lá na Batalha de Hogwarts? Quem morreu? O Fred, o Lupin, a Tonks. Que ninguém esperava, ninguém queria que eles morressem. No próprio livro 5 do Harry Potter, o Sirius, o Dumbledore. Então, assim, vai ter mortes no caminho. E ali teve morte. Teve o Ed que se sacrificou, mesmo que seja indiretamente pela Eleven, mas ele se sacrificou pelos outros que estavam ajudando a Eleven. Isso aí. E pra vocês, então, finalmente, né, pra vocês entenderem melhor o que a gente tá falando, a gente vai agora falar um pouquinho mais especificamente sobre o que é essa jornada do herói, né? Nessa jornada, obviamente, o herói passa por fases para cumprir com o seu propósito. Sim, assim, ele passa por essas fases, mas não necessariamente tem que passar por todas essas fases, porque são 17, eu acho, ao todo, assim. Sim, né? Mas tem algumas dessas fases que sim, são essenciais e ele tem que passar para que seja construído essa trajetória do herói. Para que ele vire um mito. Né? No caso da Eleven, né, tudo começa lá com aquela vidinha que ela levava no laboratório. Vidinha, parece que era uma vida fácil, né? Coitada, Bri. A primeira fase, né, dessa jornada se chama o chamado para aventura. Óbvio que essa vai ter sempre, todos. E no caso da Eleven, é no momento em que ela abre o portal pela segunda vez. Ou seja, em 83, né? Que aí é quando ela foge do laboratório. E assim, ó, a segunda fase normalmente é a recusa do chamado. Ou seja, o herói pode recusar ou relutar para aceitar esse chamado. No caso da Eleven, ela aceitou. Ela foi lá, ela tentou, ela ficou amiga dos guris, ela ajudou a Joyce ali a tentar achar o Will na primeira temporada e tentar junto com os guris achar o Will para ver se o Will tava vivo com o rádio ali, com a estática do rádio.
ela encontra, ele mostra que tá vivo, então essa daí ela não recusou o chamado, ela aceitou o chamado. Ainda na primeira temporada, aí a gente tem o auxílio de forças sobrenaturais, né? Ou seja, naquele momento em que ela usa o tanque de privação sensorial, né, pra procurar o Will, ela usa o próprio poder dela, que a gente sabe que é meio inexplicável, assim, meio sobrenatural, se a gente for parar pra pensar. Ela acha o Will e ela derrota o Demogorgon, certo? Numa fase que a gente chama de a passagem do primeiro limiar. E é nesse momento, né, que ela realmente começa a iniciação dela. Porque ela desaparece, né? Teoricamente ela vai pro mundo invertido, mas a gente sabe que logo em seguida ela já consegue sair. Mas quando ela sai, ela precisa se esconder, né? E essa é uma outra fase também que o Joseph Campbell chamou de ventre da baleia. Nesse momento, ela se esconde lá na casa do Hopper, né? Por quase um ano, como a gente vê. Na verdade, não é ela que se esconde, é o Hopper que esconde ela, né? Mas é da mesma. Ela, mas no caso dela, né? Ela fica ali, isso aí já é a segunda temporada da série, né? E apesar de todo o conflito que ela tem com ele, aquela coisa de pai e filha, né? Que a gente vai acabar vendo depois, ela tá no ventre da baleia, de certa forma, tá protegida, né? Se preparando. E aí ela vai passar pelo caminho das provas, porque ali, por mais que ela esteja protegida, chega um ponto que ela diz, chega. As regras do Hopper foram, tipo, caindo todas. E o que ela faz? Ela sai de casa, né? Ela tá de saco cheio de deixar trancada, ela vai atrás da mãe dela, e indo atrás da mãe dela, o que também se configura como um passo na jornada do herói, que é o encontro com a deusa. Nesse momento ali, ela entende que a conexão que ela tem com a mãe é muito importante, porque a mãe, de certa forma, como no Harry Potter, se sacrificou por ela quando ela foi atrás dela lá no complexo pra tirar ela lá do laboratório e tal. Nesse caso, ela não morreu como a Lily Potter, mas ela é o encontro dela com a mãe dela que se sacrificou de alguma forma pra isso é bem recorrente na série, ela, né? A gente vai ver durante todas as temporadas, assim, vai chegar em momentos críticos, ela vai sempre lembrar daquela cena da mãe dela, Jane, e aquilo ali vai acabar salvando ela de certa forma, né? Isso tudo aconteceu na segunda temporada, né? E outra coisa também que é recorrente, né? Ela vai ter um novo chamado, nesse caso, na segunda temporada, que é fechar o portal, né? E esse fechar o portal é a passagem de outro limiar. A terceira temporada, ela já começa na 8ª fase, que é a mulher. Né? No caso dela, não é a mulher, é o homem, né? Que no caso seria o homem como tentação, que pra ela é o Mike. A Eleven acaba chegando à conclusão de que o Mike tá atrapalhando a adolescência dela, né? Porque a vida é muito mais que só uma pessoa. Ela fala life is more than just stupid boys, muito né? bonitinho. E nesse momento a amizade dela com a Max floresce, né? E também tem outra questão, né? O namoro dela tava meio que prejudicando o relacionamento dela com o Hopper, né? Com o pai, no caso, o Hopper não é o pai verdadeiro dela, mas ele assumiu, né, esse papel, ele é a figura paterna positiva dela. A sintonia com o pai também é um dos passos dessa jornada. E a gente sabe que eles estavam caminhando para isso nessa terceira temporada, né? A gente consegue principalmente ver ali isso no shopping, quando ele chega, que ela abraça ele, no final, depois de todo aquele do Mind Flayer atacando, jogando o negócio nela, né? Então, a gente viu isso ia acontecer. Só que aí, né, acabou sendo interrompido porque teve todo aquele esquema dos russos no shopping e a suposta morte do Hopper. Bom, nessa terceira temporada tem um novo chamado. Sempre tem chamado. É o Mind Flayer, né? O que ele faz? Ele usa as pessoas para tomar uma forma física, certo? E aí o que acontece? A Eleven perde os poderes lá no final, né? Eu não vou dizer perde, porque ela não perdeu. Eles se esconderam. Em algum dentro dela, eles se esconderam ali. E ela, o que ela tem que fazer? Ela tem que resgatar esses poderes. Eles estão lá dentro dela e ela tem que resgatar. E agora, ela não é mais um super-herói.
ela virou uma pessoa normal. Ela deixou de ser o superhero. O problema é que o inimigo ainda existe. E tá ficando cada vez mais forte, tá cada vez se mostrando mais, inclusive, pros amigos dela, né? Aí, quando a gente descobre quem é realmente o inimigo. Aí começa a 4ª temporada, né? Aquele monte de coisa lá na escola, ela sofrendo bullying, etc. Que vamos combinar, aquela guria lá da escola vai ter que acontecer alguma coisa com ela. Enfim, depois daquilo que acontece lá no rink de patinação, né? E aí a Eleven é presa, acontecem basicamente, simultaneamente, 2 fases dessa jornada, né, do herói, que se chamam, uma delas é fuga mágica e a outra é resgate com auxílio externo. Ai, e tem toda aquela questão do general do exército querendo matar ela, não é nem querer ir atrás dela, mas matar ela, e ela indo até o projeto Nina de novo, que ela vai com o... Eu esqueci o nome dele. Owen. Com o Owen pro projeto Nina, confiou nele, inclusive acabou confiando de novo no Papa, né? Porque o que acontece? Nesse momento ela volta pro ventre da baleia, né? Mas aí já é uma coisa mais consciente. Exatamente, é mais consciente. Ela vai por opção própria, ela vai pra se recuperar, pra buscar força, pra recuperar os poderes dela. E nesse momento ela começa a traçar vários passos da jornada que ela já percorreu anteriormente nas outras temporadas, né? As conexões, os encontros e uma busca não da parte nela, da sintonia com o pai, com o Papa, não com o Hopper. Dessa vez com a sintonia com o pai Papa, que quer que ela entenda os propósitos dele. Que ela deixa bem claro ali no final, quando ele tá morrendo, que ela não entende, que ela tá segurando a mão dele e ele diz, eu não lembro exatamente o que ele diz, mas ele diz, tu entende meu, né, tu entende? E ela que eu larga quero, a mão qual dele. é o meu propósito, exatamente, né? ela larga a mão dele, ela se levanta e vai embora e diz, não, eu não entendo porque tu tá fazendo isso, né? Nessa parte, o auxílio externo vem de quem? Do Mike, do Will, do Jonathan e do Argyle, né? E fora... E aí a gente tudo tá falando simultâneo. Ali, tudo simultâneo, né? A gente tá falando ali do pessoal que foi auxílio a ela. Ali naquele momento. Mas, enquanto isso, tem a galera de Hawkins, que tá lá lutando sozinha com Vecna, e o pessoal na Rússia, que, como a gente já disse, de alguma forma, eles estão fazendo a parte deles. Mas eles não estão sabendo exatamente o que tá acontecendo. Eles estão sabendo que os filhos da Joyce estão junto eles com sabem que eles a precisam filha de do Hopper, ajuda e eles vão fazer o que for preciso. Isso é muito legal também na série. Porque tu sabe assim, ó, tu tá vendo os 3 núcleos trabalharem juntos, sem estarem juntos e sem saber o que um tá fazendo. Não tinha celular, né? E o mais engraçado de tudo é assim, que ali no final a conexão desses 3 grupos é tão grande que eles não derrotam o Vecna, óbvio, todo mundo sabe, mas eles conseguem atrasar todos os 3. Todos os 3 grupos atrasam o Vecna de alguma forma. E aí, né, com tudo isso, a gente tem aquele confronto entre a Eleven e o Vecna que vai ser mental, né? Não vai ser um embate cara a cara físico. Mas vai ser... ainda, né? Mas vai ser mental na cabeça da Max. Olha a loucura da situação. Né? Porque a Max se ofereceu como sacrifício para que isso pudesse acontecer. Sim, a Max se sacrifica mesmo sem saber dos planos da Eleven. Ela não sabia, ela não tinha consciência de que a Eleven ia entrar num tanque, numa pizzaria. Num freezer de massa de pizza. Né? E ia se conectar com ela de alguma forma. Mas mesmo sem saber dos planos da Eleven, isso acontece, né? E nesse momento, a gente pode chamar essa fase de apoteose da Eleven. Ou seja, a Eleven chega numa posição que é tipo assim, ó, hey, eu sei quem eu sou nesse negócio aí, né? Eu sei quem eu sou nessa guerra. Eu sei quem é o meu inimigo. Que aí agora, praticamente todo mundo já sabe quem é, né? Vecna / Henry / One. Exatamente, porque o Vecna se mostrou pra Nancy. Ele se mostra. E ela recuperou aquela memória que estava escondida e ela recuperar também, os poderes. Né? Então, na verdade, todo mundo acaba vendo uma parte dele, né? Então, assim, ela sabe quem ela sabe quem ele é, e ela sabe que ela é a coisa que ele mais quer, e ele vai usar tudo o que tiver ao alcance dele para enfraquecer, para desestruturar ela, né? Como... Aí é uma teoria, né? Teoria não, é uma coisa que acontece, mas assim, a gente tava conversando. O que ele fez com a Nancy? Né? Ele usou a Nancy para passar o recado dele. Ele matou o Mike na visão da Nancy. Não quer dizer que o Mike vai realmente morrer. Porque esse é um desejo dele.
Não digo assim que o Mike morrer seja o desejo dele, não é isso. A gente tá vendo o que ele mostrou pra Nancy como um desejo dele, como o que a gente quer, como o que ele quer que aconteça. Né? Não, ele não tá prevendo o futuro, ele não tem uma bola e tá prevendo o futuro. Pelo menos a gente imagina que isso ele não faz, né? Ele não chegou a esse Mas ponto. ele é exatamente isso. Ele quer que aconteça isso. Até agora, ele conseguiu fazer. Com o sacrifício da Max, ele conseguiu alcançar o objetivo dele, que era abrir os portais em Hawkins. A gente não sabe, né, o que vai acontecer na próxima temporada. Ai, wish. Né? A gente, óbvio que a gente vê as teorias, vê os vídeos, a gente já sabe de algumas coisas que já foram ditas pelos Exatamente, autores. os irmãos Duffer estão lá, ó. Estão soltando letrinha aos poucos, né? Mas, assim, o que é certo? Né? A Eleven, com certeza, já foi chamada novamente pra aventura naquele final ali do episódio 9 da 4ª temporada. Né? Então, tipo, aquele céu, fumaça, aquelas nuvens vermelhas, a gente já sabe que ali ela já sentiu que ela vai ter que enfrentar várias provas, ela vai ter bastante auxílio, tanto sobrenatural, né, com os poderes dela e talvez algumas outras coisas mentais que vão acontecer por aí. Os amigos... que eu acho que a gente não sabe ainda quais são todos os poderes da Eleven. Não, com certeza. Isso não, até ficou claro que ela, né, o papá disse pra ela que ela não tava pronta. Não tinha chegado então, se ela ainda não tá no pronta, limite tem muita coisa ainda pra rolar. Mas ela tá ficando Mas pronta. a gente já descobriu que ela consegue trazer. Olha que coisa louca isso aí, tá? Ela consegue trazer alguém que morreu de volta à vida. É o que ela tentou fazer ali com a Max, né? Então, ela vai ter auxílio pra percorrer todo esse caminho, toda essa jornada novamente, né? Os amigos ali que estão à volta dela também fazem o que for preciso pra ajudar, pra ela ganhar essa guerra. E quando isso acontecer, ali na 5ª temporada, ela vai chegar no penúltimo estágio da jornada do herói, que se chama Senhor dos Dois Mundos. Ou seja, ela vai vencer essa guerra, tá? Mas ela vai escolher como. Ou ela vai morrer se sacrificando, tá? Ou ela vai escolher a vida e vai sobreviver, tá? E se ela escolher sobreviver, aí sim ela vai chegar no último estágio, que se chama liberdade pra viver. E aí, ela vai fazer o que ela bem entender com o resto da vida dela. Que seria mais justo, né, coitadinha. Né? Bom, nesse ponto, o que a gente chega? A gente tava falando lá do Harry Potter, a gente parou um pouco de Comparando, falar, né? fazendo a comparação, mas relacionando de novo com o Harry Potter, o Harry, ele passou por isso. Ele teve as duas coisas, né? Na verdade, ele teve a morte e a vida. Por quê? Porque dentro dele, ele se entregou pro Voldemort, ele se sacrificou pelos amigos. E aí isso já deu uma proteção pra ele também, Também, né? mas o que também ajudou muito foi que ele tinha o Horcrux. E no fim, quando Voldemort matou ele matou, na verdade, foi o próprio Horcrux dele, foi o próprio pedaço de alma que tinha dentro do Harry. Ele morreu, mas ele lá na King's Cross, lá com o Dumbledore, o Dumbledore fala, tu escolhe o que tu quer fazer, seguir o trem ou voltar. E ele resolve que ele quer voltar, ele quer a vida, ele quer viver, pela primeira vez na vida ele quer viver. Então assim, ó, na minha opinião, a Eleven, ela não tem isso, porque ela não tem um pedaço do Vecna dentro dela. Ela já teve, lá do Mind Flayer. Mas ela não tem um pedaço do Vecna dentro dela, né? Que possa morrer para que ela sobreviva. Mas ela tem o Will, que já foi possuído pelo Vecna. E de certa forma, a gente não sabe ainda, né? Mas a Max, ela tem a Max. Em algum momento ali a Max vai ressurgir. E a gente, acho que com tudo que aconteceu, né, no programa, né, a gente pode chegar à conclusão de que os irmãos Duffer, eles não salvaram a Max 2 vezes pra simplesmente matar ela do nada na cama do hospital. Tipo, começar a temporada, né? Ah, não, ela morreu. Oi, gente, por favor, né? Além de ser uma morte ridícula, ia ser muito decepcionante pros fãs. E hoje em dia os fãs têm muito, tipo, a dizer, muito a conduzir os trabalhos, Tem uma coisa muito né? importante, assim, que a gente até não ia falar, mas assim, ó, tu acha que os próprios irmãos Duffer e roteiristas, que eles vão começar agora a trabalhar em agosto com os roteiristas pra nova temporada, tu acha que eles não estão entrando no YouTube e vendo claro, a própria J.K. Rowling, ela falou com todas as letras que ela leu todas as teorias. Ela lia fanfic do Harry Potter pra saber o que as pessoas achavam. Eu tenho 3 fanfic que a gente escreveu. Anyways, vamos lá. Tem mais alguma coisa pra te dizer?
Tem várias coisas. Tá, não, em relação a isso da morte da Max. Não, acho que tá. por enquanto é isso. Bom, eu, né, assim, a gente tava conversando, a gente acha que tem um papel extremamente importante, porque o Will e a Max ambos são um auxílio sobrenatural da Eleven, além dos próprios poderes dela, porque ambos tiveram um contato muito close contact com o Vecna. Eles tiveram aquele contato muito tiveram dentro da... Exatamente. Tipo, o Vecna teve dentro da mente do Will e a Max teve dentro da mente do Vecna. Então, né? E a Eleven... A Max, não, o Vecna também entrou dentro da mente. É aquela coisa, eles tiveram um contato mental, os três, e deu. Uma loucura, né? Agora, diferente da maioria das pessoas que a gente tá vendo aqui pelo YouTube, a gente não acha que o Vecna absorveu a mente da Max, né? Por quê? Podemos estar muito erradas. Claro, mas é só a nossa opinião, né, gente? A Eleven parou ele antes dele completar o ritual, né? Como ele não conseguiu fazer como ele fez com todos os outros, né? Por quê? A Max acorda e ela fala com o Lucas, né? Claro, a morte dela, né, foi decorrente do que o Vecna conseguiu fazer com ela. Poxa, ele quebrou toda ela, ele cegou a coitada da guria. Mas ela conseguiu voltar para o nosso mundo antes de morrer, né? Ela sabia que ela estava com o Lucas, né? Então, a Eleven conseguiu parar o Vecna antes. Então, o que a gente acha? A gente acha que ela até tá presa dentro da própria mente, dentro de alguma memória dela, né? Sem entender o que tá acontecendo. E aí, por isso que lá, quando a Eleven senta na cama do hospital ali, pega a mão dela e não consegue achar ela teria que ficar um dia inteiro tentando fazer isso, né? Tentando acessar todas as memórias dela, né? Então... Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas existe uma série que a Lisa vai falar depois, sobre a Buffy, e tem um episódio na Buffy na 6ª temporada que ela tá... É como se ela estivesse louca. E ela tá tendo um problema muito sério, porque, claro, tem assim, um demônio, não sei o que, e ela tá dentro de uma memória dela. Sim, então lembrei. Ele tem que acessar essa memória pra que a Buffy volte. É bem interessante, tá? Mas a Lisa já vai falar um negócio sobre a Buffy, então... Anyways, como eu e a Lisa conversamos, a gente acha, a nossa opinião, que ela tá a um passo à frente. Por quê? Por que a gente acha que a Max tá um passo à frente nessa história toda com o Vecna? Porque ela foi a única que sobreviveu ao ataque dele. Ela foi a única que, quebrada ou não, ela voltou pro nosso mundo e ela acordou. Ela conseguiu sair da garra dele e voltar. Né? Que ele não deu tempo dele sugar o olho dela. Acho que no momento, se ele tivesse sugado o olho dela, eu acho que aquele momento é quando ele suga tudo e aí acabou. Né? Como a gente já pôde ver, né? Então a gente acha que ela vai acordar em algum momento no começo da 5ª temporada. Também não dá pra levar muito tempo isso, né? E, sei lá... Eu não sei, assim, eu não tô na cabeça dos irmãos Duffer, mas assim, tipo, o que eu faria... Tipo assim, os amigos dela estão lá com ela, o Lucas não sai do lado dela, a própria irmã do Lucas não sai dali. Tem as cartas, que acho que as cartas vai ser um ponto bem forte. Ela não teria escrito aquilo à toa. Não teria parecido, eu escrevi as cartas, se alguma coisa acontecer comigo, não teria parecido assim, à toa, e ela entregou a carta pra cada um dele, inclusive pro Billy, né? Então, assim, tem as cartas, eu acho que no momento que disserem, olha, ela não vai voltar, vai acontecer alguma coisa, a gente vai dar tanto tempo pra desligar os aparelhos, sei lá, eu não sei, gente, eu não sei. Eu só acho que eles falando pra ela, Max, a gente tá aqui, a gente tem um amigo, a gente te ama, olha quantas coisas boas a gente passou junto. A Eleven falando da amizade delas, de que a Eleven foi atrás dela, toda aquela coisa. Eles, sei lá, lendo as cartas, falando das cartas pra ela vai ser resgatada de dentro dela mesma, porque a gente acha que ela tá dentro dela mesma, tá? E eu acho que é isso aí, né? E outra coisa, a gente também acha que quem tem uma conexão maior com o Vecna é o Will, né? Exatamente porque o Vecna já teve dentro da mente do Will e o Will pode ser o espião dele, né? O Will pode servir agora de espião do Vecna, assim como ele serviu de espião para o Vecna na 2ª temporada,
né? E, gente, vamos combinar, né? A série começa com o Will, até alguém tava falando esses dias, começa com o Will, tem que terminar com o Will, vamos ter... E a gente espera ter uma muito que conexão, ali, né? em algum momento, eles expliquem por que ele quis tanto o Will mesmo. Exato. Se é só pelo fato deles serem introvertidos, deles serem parecidos. Não, tem que ter alguma coisa. Tem um vídeo que a gente viu que mostraram a foto da família chegando na casa e a foto do Will quando eles estavam vestidos de Ghostbusters e tal. Mas eu acho que tem mais coisa embaixo desse tapete aí que a gente não estão soltando pra gente, que vai ser soltado nessa quinta temporada. Os irmãos Duffer vão assistir esse vídeo, vão botar a legenda em inglês, eles vão entender o que a gente tá falando. Eu vou ter que botar a legenda em inglês? Não, eles, a legenda do YouTube. Mas enfim. Por quê? Porque assim, ó, agora que eles voltaram pra Hawkins, né? E os portais estão abertos, a conexão que eles tinham voltou. Poxa, o Bill, né, tá ali todo arrepiado, pobrezinho, chega tá dando... Eu chego a me arrepiar vendo. O que a Elisa falou é bem interessante, porque assim, ó, tu pode ver que lá na Califórnia ele não sentiu o Vecna em nenhum momento. Bem tranquilo. E como a gente acha, pelo fato dele ser... A gente já sabe que foi ele que criou o mundo, existia um mundo que não era o mundo invertido e foi o Vecna que criou semelhante, não, espelho de Hogwarts, ou de Hawkins. Hogwarts, né? Mas enfim, com essa conexão voltou com tudo. Talvez agora, exatamente pelo Vecna tá muito enfraquecido, e aí o Will chegou nesse meio tempo, talvez ele ainda não tenha se dado conta que essa conexão ainda existe, né? Mas eu, sinceramente, a Mel também acredita que ela vai aumentar, pode se tornar mais ampla, e o Will vai poder, talvez, enxergar através dos olhos do Vecna e ver o que ele tá planejando. Uhum. Eu ouvi uma teoria aí falando que o Will talvez faça o papel de agente duplo para eles, se passando pro Vecna de que ele tá do lado do Vecna, né? Dando informações erradas pro Vecna e dando as informações certas pros amigos. Mas eu não... Mas exatamente, nós não tínhamos pensado nisso. Exatamente. Né? Aí, bom. Chegou até a dar um silêncio, assim. Eu parei, tipo assim. Bom, o que a gente também pode ver, assim, ó, que... Por outro lado, que, falando da Max, tudo relacionado a ela, ela descobriu uma forma de buscar... Como é que você... Não é buscar a palavra, mas assim, tipo, ela ficou claro ali que ela tava relacionada a coisas boas, a amizade, a risada, a vida. Ela mostrou isso tanto nos pensamentos bons, quando ela tava lá presa, que o Vecna tentou pegar ela tanto na primeira vez, né? E eu acho que isso uma das coisas que vai ajudar muito na batalha final. Tá? É tão engraçado falar batalha final. Na batalha final. Eu ainda não sei, como a gente disse, a gente ainda não sabe qual é o papel da Max. A gente não sabe o que a Max faria nisso tudo, né? Mas, como nossa teoria, a gente acredita que tem um elo ali, que são os três, a Max, o Will e a Eleven, que são os três que vão conseguir derrotar o Vecna de alguma forma, ajudar os dois ajudando a Eleven a derrotar. Então tem aquela triad dos três ali. Sempre um trio, né? Tem tanta teoria por aí que deixa a gente louca, né? Mas tem coisa bem legal. O pessoal tá, né, lendo nas entrelinhas e falando umas coisas bem legais. E a gente, tipo, mal pode esperar. Tem uma coisa que me deixa intrigada, né? Não intrigada, porque já foi dito pelos os Duffer Brothers, os irmãos Duffer, que a quinta temporada vai começar onde parou, né? Até eu vi hoje eles falando sobre isso. Tava tendo um papo de que ia ter um salto temporal, mas aí hoje parece que não. Parece que eu não sei como é que foi que eles falaram, mas apareceu hoje, eu vi isso aí falando que não. Vai ter um pulo temporal, parece que no final da temporada. Não sei, eu não entendi muito bem. Vai fazer sentido eu não tava prestando muita atenção. E a gente só quer deixar bem claro aqui que a gente acha que realmente, agora como eles confirmaram, realmente não vai ter esse pulo temporal. Não faz sentido. Como? Tá tudo abrindo, o portal tá semi-aberto, né? Chamas, enfim. Vai parar ali, vai ficar só aquilo durante 2, 3 anos, aquela coisa, e só caindo as coisinhas e só parado. Aí parou lá nas flores que a Eleven pegou, e aí tá, agora o Vecna melhorou, então vamos continuar daqui 2, 3... Não, eu acho que não tem como fazer isso. Não tem. Não tem como esperar muito, porque eu acho que a coisa tá indo muito rápida. Tá bem rápido. E isso agora, né, eu vou falar o que eu lembrei, né, quando a gente tava assistindo.
aquela hora que o pessoal tá todo indo embora de Hawkins, me lembrou a Buffy, o seriado Buffy, a Caçadora de Vampiros. Que eu já falei lá atrás. A Mel já comentou, e se vocês não assistiram, assistam, porque quem gosta dessas coisas sobrenaturais, ela é excelente. É uma né? série muito legal, assim, ó, vai ter muita bobagem ali, muito Claro, episódio bobo, toda que são série tem, legais, né? muito legais também, mas ela tem uma conexão do primeiro episódio da Buffy ao último São episódio. 7 temporadas são, de assim, 20 e poucos episódios, então vocês excelente. imaginam, mais de 100 e tantos capítulos, e o negócio é todo amarrado. Bom, só pra Isso é falar pra maravilhoso. vocês, eu já assisti umas 5 vezes. Ali, cada A vez que eu série digo, inteira. eu via sempre em julho, quando eu entrava em férias da escola de inglês que eu trabalhava, eu vou assistir Buffy. Como a gente tinha pouco tempo de férias, e a Lízia, oh meu Ai, Deus, de novo. de novo. E ela assistia comigo, tá? Eu reclamava, mas via. Mas enfim. Então, o que acontece na Buffy, né? A Buffy é a caçadora de vampiros. O nome né? é Buffy the Vampire Slayer. Porque assim, o que acontece? No mundo todo existe uma, né? A escolhida. Né? Então, ela é a escolhida. E aí, ela morava nessa cidadezinha lá na Califórnia que se chamava Sunnydale. E Sunnydale tinha uma coisa bem peculiar. Ela possuía uma das portas do inferno na Terra, né? Eles chamavam de Hellmouth, né? Então, nos últimos episódios da última temporada, começou a se armar também uma batalha para impedir que essa porta do inferno se abrisse e todas as criaturas infernais invadissem a Terra, né? Claro que a cidade já era... É que nem Hawkins, assim, né? Bem estranha, aconteciam umas coisas, uns bagulhos estranhos, né? Na cidade, todo mundo, quem morava lá estava acostumado, né? Enfim. A moral ali, assim, ó, a maior coisa que tem são os vampiros. Os vampiros eram, tipo, digamos, a pior das criaturas, porque eram os mais predadores, obviamente. E, enfim, vampiro se parece com pessoas, né? Enfim, então são os piores porque eram aqueles que se disfarçavam. Então, nesses últimos episódios, o povo da cidade começou a simplesmente vazar. Claro, que vão ficar lá, tá tudo mais louco do que o normal. E quem é que sobra, né? A Buffy, obviamente, os amigos dela, o círculo dela, né? Que eles são 3. Olha que engraçado. Os principais são 3, que é a Buffy, a caçadora de vampiros, a Willow, que é uma bruxa, e o Xander, que não é nada. Que é uma pessoa Ele é uma pessoa normal, né? Então, ela tem ajuda, auxílio, né? Ela tem ajuda sobrenatural. Então tá eles, né, os amigos, mas tem mais amigos, claro. Tem o Giles, que é o mentor dela. Enfim, tem um monte de gente ali dos amigos dela. E as Potentials. Quem são as Potentials? São várias meninas de várias partes do mundo que têm o potencial de se tornar uma caçadora quando ela morrer. E que a Willow, de alguma forma, a gente não vai contar, porque se vocês quiserem assistir, ela conseguiu acordar todas as Potentials. Né? Então, o que acontece? Eles estão ali, né, na boca do inferno, e a batalha é travada por eles, né? E aí chega a acontecer, assim, de tipo... tem um tipo de vampiro que eles chamam de Uber Vamps, que são... Né, esses aí, eles não nem se apossam de um corpo de uma pessoa, eles têm aquela forma primordial, né? Eles são vampiros primordiais. Então, assim, acontece isso, o povo, todo mundo indo embora e todo mundo ali se armando para aquela guerra. E aí é uma cena muito parecida. Aquela cena do povo indo embora na estrada e eles chegando, tipo, o que tá acontecendo, sabe? E a galera voltando, a galera que eu digo, Will, o Jonathan, o Mike e o Argyle, voltando, e assim, tão bem-vindo a Hawkins, não, tipo, volte sempre. Sabe? Aquela coisa que foi muito Buffy, assim. E, bom, Buffy, nada mais, nada menos, é de quem? Do Joss Whedon, que na época ninguém sabia quem era, ele era muito bem, mas agora todo mundo sabe porque ele dirigiu até mesmo Avengers. Né? Bom, o que a gente tava falando lá, voltando, o que a gente tava falando, que a gente tá falando muita coisa, né? O fato de passar tempo, no caso, né? A não ser que Hawkins vire um mundo invertido, mas eu também não consigo entender como isso poderia acontecer e ter sobrevivente lá, porque vai faltar comida, vai faltar tudo e não tem da onde tirar, porque é tudo seco lá no mundo invertido, né?
E que só fiquem eles mesmo, todo o grupinho ali, a Joyce, o Hopper, talvez o Murray, etc, etc. Ali a galerinha, os amigos e tal. Não sei. A gente realmente não sabe o que pensar ainda nisso, se resolverem passar anos. Se resolverem, não. Acho que já tá decidido, os caras já falaram na televisão não tem como. que não vai passar anos, vai começar a quinta temporada onde acabou a quarta, né? Ele já deu uma ideia ali no final da quarta de que o Vecna já começou a se recuperar aos poucos dos poderes deles, até porque já tinha só passado 2 dias. 2 dias. 2 dias. O negócio já tava daquele jeito, né? Eu acho que não vai dar muito tempo pra eles se prepararem, não. Bom, a gente trouxe esse vídeo porque a gente achou que seria, sei lá, interessante falar um pouquinho sobre a relação dos passos da jornada do herói com a jornada da Eleven e, como a gente disse lá no começo do vídeo, como depois que tu assiste tudo, porque a gente assistiu, vou ser bem sincera, antes de começar a quarta temporada, nós assistimos a primeira, segunda e a terceira. E aí a gente esperou esse mês inteiro pra ver os 2 últimos episódios, no segundo volume. E aí nós maratonamos de novo. A gente viu aí tudo. Entre esses 3 meses a gente reassistiu a série inteira 2 vezes, tá? E a gente, durante essa coisa, muitas vezes olhava, meu Deus, eu já vi isso. Isso a gente muito lembrou Harry. muito Isso Harry muito Potter. Então a gente achou legal mostrar essa semelhança pra vocês, né? E aí com isso, a gente, né, quis traçar esse paralelo entre Stranger Things e Harry Potter, né, entre o Harry e a Eleven, e os elementos da jornada do herói para mostrar para vocês que por trás de uma saga de sucesso, né, como Star Wars, como Harry Potter e agora como Stranger Things, existe essa fórmula comprovada de construção da história, que até não foi criada pelo Campbell, mas ele identificou através de todas as mitologias que vocês puderem imaginar no mundo. E a gente só espera que eles continuem, que os irmãos Duffer, eles continuem seguindo essa fórmula e, por favor, né, não coloquem a nossa teoria no chão. Mas assim, gente, também, assim, ó, de qualquer jeito, é só a nossa opinião, tá? É a nossa leitura, a gente pode estar certa, a gente pode estar completamente errada, falando um monte de porcaria aqui pra vocês, né? Mas a gente só vai saber de verdade quando a quinta temporada chegar e, nossa, como eu tô esperando ansiosa por essa quinta temporada. Vão ser 2 anos de muitos vídeos assistidos. E assim, ó, eu adoro ver vídeos de teoria. A gente passa assim, em seguida, quando a gente tem um intervalo, uma coisa, a gente vai lá, vamos ver se estão falando mais alguma coisa. E a gente vai lá correndo e vai ver essas teorias, né? Tomara que esse tempo passe logo, né, gente? E assim, obrigada por ficarem até aqui com a gente, né? E antes da gente se despedir, vocês já sabem, né? Se não fez ainda, se inscreve no canal, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Deixa o comentário lá embaixo agora, né? Falando um pouco mais, se vocês concordam, discordam, vocês são loucas, vocês são maravilhosas, o que vocês quiserem falar. E ativa o sininho para saber quando a gente postar vídeo novo. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada por estar até aqui com a gente. E bye bye.